Boa noite a todos. Este é mais um Evangelho da Casa Espírita, Grupo Espírita Irmã Marisa, situado na Rua 15 de Novembro, número 309, no Jardim Cipava, em Osasco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que Jesus acolha todos nós no dia de hoje para mais este Evangelho no Lar. Vamos envolvendo a nossa querida irmã Marlene Burlin, que vai nos trazer a prece inicial. Boa noite a todos. Vamos iniciar neste momento o Evangelho desta noite. Vamos pedir a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso amado Mestre, e a toda a espiritualidade amiga, e a nossa querida irmã Marisa, por mais esse trabalho de hoje. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta seara bendita, em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. E assim esteja, graças a Deus. Vamos ouvir agora a nossa irmã Paulinha, que fará a explanação do Evangelho de hoje. Antes, vamos passar para a Célia, que fará o pão nosso. Obrigada, amigos. Boa noite a todos. Gratidão a Deus por estarmos mais um dia aqui ainda, né? Fisicamente, no plano terrestre. Através dessas lindas lições que os Espíritos de Luz nos trazem. Eu vou ler o livro Pão Nosso, mensagem de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. E a lição da noite é a 46. Vós, entretanto. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos? Essa passagem está em Paulo, Romanos 15:1. Com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança em Deus? Para furtar-se à luta e viver aguardando o céu? Semelhante atitude não seria compreensível. O discípulo alcança a luz do conhecimento a fim de aplicá-la ao próprio caminho. Concedeu-lhe Jesus um traço do céu para que o desenvolva e estenda através da terra em que pisa. Receber o sagrado auxílio do Mestre e subtrair-se-lhe à oficina de redenção é testemunhar ignorância extrema. Dar-se a Cristo é trabalhar pelo estabelecimento de seu reino. Os templos terrestres, por ausência de compreensão da verdade, permanecem repletos de almas paralíticas, que desertaram do serviço por anseio de bem-aventurança. Isso pode entender-se nas criaturas que ainda não adquiriram o necessário senso da realidade. Mas nós, os que já sois fortes do conhecimento, não deveis repousar na indiferença, ante os impositivos sagrados da luz acesa, pela infinita bondade do Cristo em vosso mundo íntimo. É imprescindível, tome cada um os seus instrumentos de trabalho na tarefa que lhe cabe, agindo pela vitória do bem no círculo de pessoas e atividades que o cercam. Muitos espíritos doentes, nas falsas preocupações e na ociosidade do mundo, poderão alegar ignorância. Vós, entretanto, não sois fracos nem pobres da misericórdia do Senhor.
É uma lição que está diretamente dirigida a nós, né? Nós espíritas, nós que acreditamos em Deus, nós que acreditamos em Jesus, nós que estamos aqui diariamente fazendo as leituras do Evangelho de Jesus, as suas lições divinas e abençoadas. Então, essa lição é dirigida a nós, né? A nós que em algum momento já estivemos do outro lado em que ainda não acreditávamos, né, nisso tudo. A gente vivia mais para a matéria, talvez nem tivesse noção dessa caminhada espiritual, né? Mas hoje, até ao ler essa lição, é uma responsabilidade muito grande e uma consciência, né, ter essa consciência plena de que, por mais difícil que seja alguns instantes aqui na nossa experiência humana, aqui no planeta, a gente sabe das lições que o Evangelho nos traz, dessas lições maravilhosas que esse espírito que foi Emmanuel, né, que a gente até, através de alguns livros que a gente conhece das reencarnações dele, que foi trilhando de reencarnação em reencarnação e mostrando, né, a trajetória espiritual de evolução, o próprio Chico Xavier, que a gente, graças a Deus, teve a oportunidade nessa encarnação de conhecê-lo, né? Então, a gente tem a ferramenta na mão, a gente tem a teoria e a gente tem as experiências na prática, né? Então, que possamos, a todos os momentos das nossas vidas, né, poder pôr em prática tudo que a gente aprende através das lições de Jesus, através desse livro abençoado que é o Pão Nosso, né? Para que a nossa hora já está determinada, como a nossa amiga que essa semana já deixou o seu corpo físico. Nós também sabemos que a nossa hora está já definida, então a gente tem que prosseguir, né? Progredindo, sempre, né, espiritualmente. Esse o único propósito de nós estarmos aqui de volta no planeta, né, num planeta de provas e expiações, mas com a graça de Deus, com o conhecimento da doutrina espírita, com o conhecimento da trajetória de espírito imortal que somos, né? Então, que aproveitemos todos os abençoados momentos e experiências, e que nos momentos mais difíceis que a gente recorra, né, essa ferramenta maravilhosa que sabemos que existe, que é a oração. Então, muita paz a todos, uma semana de luz para nós todos, com muita saúde, muitas reflexões nas lições que diariamente nós estamos estudando. E agora, com muito amor, com muito carinho, um abraço bem afetuoso na nossa querida irmã Paula, que trará para nós o Evangelho desta noite. Muito obrigada. Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva hoje e sempre. Então, hoje, o nosso Evangelho será, né, o capítulo 13, não, desculpa, o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, item 3, o homem de bem. Então, eu vou ler um trechinho, né, para a gente poder fazer um breve comentário. É uma lição maravilhosa e provavelmente o objetivo de todos nós aqui no planeta Terra seria se tornar um homem de bem. Então, vamos lá. Item 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e caridade. Na sua maior pureza, se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece
sem sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e, por isso, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros, antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes dos seus. Bom, continua a lição, depois podemos rever aqui, ler mais um pouquinho um trecho em casa, né? Seria interessante. Bom, meus irmãos, então, o homem de bem seria aquela pessoa, aquele cidadão na sociedade que vive em busca de ajudar o próximo, independente da maneira que ele vai ajudar. O objetivo é sempre ser melhor, a cada dia ser um pouco melhor. Então, ele é movido pelo sentimento de caridade, de bondade, e ele sempre se preocupa em ajudar as pessoas ao seu redor, sejam eles familiares ou pessoas do convívio comum no trabalho ou na vizinhança. Então, ele não se preocupa em escolher a quem ajudar, ele se preocupa simplesmente em ajudar, em ser uma pessoa de melhor trato. Ele tem fé em Deus e acredita na sua justiça. Então, isso faz dele uma pessoa mais ponderada e tranquila, porque a partir do momento que a pessoa tem fé em Deus e acredita na sua justiça, ele não se revolta com as dificuldades que venham acontecer, nem na vida dele e nem na vida das outras pessoas ao seu redor. Então, ele entende que essas dificuldades são provas para a sua melhoria e das outras pessoas. Então, ele pode ter decepções, obviamente, sofrer, mas vai ser alguma coisa do bem sofrer, aquele sofrer resignado, que ele tenta sempre ter uma melhora pessoal a partir daquelas dificuldades. Isso traz para a pessoa uma paz de espírito também. Então, ele passa essa tranquilidade para as pessoas que estão ao seu redor, para as pessoas que estão em sofrimento, muitas vezes. Não que ele vá se abster de ajudar, porque, como vimos, seria uma pessoa muito caridosa, mas ele vai mover um intuito de passar esse conhecimento dessa fé inabalável, né, na justiça divina. E ele sempre é movido pelo esse entendimento de ajudar as pessoas. Então, ele sempre vai defender o fraco, e ele vai sentir, né, que estiver em dificuldades, né? Ele vai sentir uma grande alegria em ajudar as pessoas. A realização em ajudar essas pessoas que estiverem em dificuldades será até maior do que de ajudar a si mesmo. Então, ele acaba que, muitas vezes, coloca o interesse das outras pessoas antes dos seus, instintivamente, né? Desse coração caridoso, né? De sempre procurar ajudar as pessoas. O egoísta, por outro lado, ele calcula os proveitos e perdas de cada ação generosa. Ou seja, a pessoa que não tem um coração desprendido desse sentimento ruim, né, de só se preocupar consigo mesmo, ele vai sempre agir pensando, se eu ajudar aquela pessoa, o que eu vou ter em troca? Enquanto que o homem de bem, não. É uma pessoa movida simplesmente pelo intuito de ajudar o próximo. Então, ele vai ajudar de forma indistinta
todas as pessoas que tiverem em alguma necessidade. Então, ele não vai escolher, eu vou ajudar apenas as pessoas da minha religião, ou que professem a fé que eu tenho, seja ela qual for, ou vou ajudar as pessoas que são de determinada raça. Não, ele vai ajudar quem tiver em necessidade, né? Então, ele vai ser uma pessoa que vai carregar esse sentimento de amor ao próximo puro, vamos dizer assim, como foi Jesus, né? Que nos exemplificou esse amor puro de ajudar as pessoas que estavam em dificuldades. Muitas vezes ele foi recriminado. Ah, você anda entre bandidos, entre pessoas de má vida, né? Mas ele mesmo disse, não são os sãos que precisam de remédio, sim os doentes. Então, ele ia nos locais que estavam em dificuldade mesmo, pessoas que estavam, entre aspas, perdidas, é ali que ele iria ajudar. Não adiantava ele ir fazer caridade com as pessoas que estavam bem, né? E ele, no caso, voltando, né, o homem de bem, ele pode eventualmente ter as provações, as suas dificuldades, mas ele não vai guardar rancor, ele não vai ter um desejo de vingança, de prejudicar quem quer que seja. Então, ele segue Jesus, perdoando e esquecendo as ofensas. E não se lembra também dos benefícios que fez. É indulgente para com o próximo. Então, ou seja, é aquela pessoa que ajuda sem esperar um agradecimento, o que muitas vezes é difícil para nós, né? A gente ajuda a pessoa e fala assim, puxa, mas eu ajudei tanto fulano, ciclano, a pessoa nem me agradeceu, nem me olhou nos olhos, nem falou um tchauzinho. Então, a gente tem que se desapegar desses sentimentos, né? A gente tem que ajudar por ajudar, fazer o bem pelo bem, e não para esperar qualquer coisa em troca, nem que seja um obrigado, né? A gente tem que se sentir feliz em poder ajudar. É como eu disse esses dias aqui em casa, eu falei, por mais que você possa sentir difícil, assim, essa situação financeira, né, que a gente viu essa pandemia acabou causando uma grande crise econômica, né? Então, muitas pessoas estão passando muita dificuldade. Pessoas que antigamente tinham seu emprego, seu sustento, hoje elas estão passando realmente muita dificuldade, dependendo de receber uma cesta básica, dependendo... E muitas vezes as pessoas pedem, assim, em qualquer lugar. Você vai em qualquer lugar e tem gente pedindo um dinheiro, aí às vezes as pessoas falam, puxa, mas será que realmente ele não tinha outra opção? Então, antes a gente ajudar, antes a gente poder ajudar, do que a gente ter que pedir, né? Talvez a gente não sabe o nosso futuro, não sabemos se vamos ter que passar por essa aprovação, mas antes podemos ajudar. E se a gente não puder ajudar materialmente, a gente pode também fazer uma prece por essa pessoa que está em dificuldade. E o que acontece muitas vezes é a gente ser pego de surpresa, né? Você está ali com uma programação, você sai, vai comprar o pão, está com aquele dinheiro meio contado, está com pressa, tem outras coisas para fazer, a pessoa te pede alguma coisa assim, e você, eu não posso, eu não tenho agora, eu não, entendeu? Mas você vê que a pessoa estava precisando. Então, já aconteceu isso comigo, às vezes acontece nessa correria que a gente vive, então eu peço a Deus, puxa, que outro possa ajudar, que outro tenha um sentimento caridoso, tenha tempo, tenha condições de ajudar aquela pessoa. Então, eu faço sempre uma prece, para que aquela pessoa não fique sem receber aquele necessário que ela estava pedindo. E muitas vezes eu, por uma questão, às vezes por uma questão de correria nossa do dia a dia, ou uma questão de você estar sem condição, às vezes a gente sai para comprar alguma coisa e vai só com o cartão bancário, né? Que é mais fácil. Então, você não pensou em levar um trocadinho, às vezes você nem tem. Hoje a gente está evitando mexer com dinheiro por causa da pandemia, né, questão de higiene, né, toda vez que a gente mexe com dinheiro, a gente passa
álcool nas mãos, aquela situação toda, então muitas vezes a gente está sem o dinheiro mesmo, tá só com cartão ou sem condições mesmo. Então, que a gente possa ter esse sentimento como homem de bem, né? De fazer uma prece, ao menos uma prece por essa pessoa que necessitava daquela ajuda e naquele momento a gente não conseguiu ajudar. Então, continuando, essa pessoa de bem, ela não se envaidece, ela pode ter dons, ela pode ter posses, mas ela não se envaidece, ela não usa aquilo para ostentação, ela usa com ponderação, sabendo que todos aqueles bens foram emprestados àquela pessoa, né? Como tudo que a gente tem materialmente. Quando a gente for para o mundo espiritual, né, deixar esse corpo físico, não for útil mais para nós, então, o que a gente vai levar? Então, tudo que a gente for levar será o que está dentro do nosso coração, da nossa mente, mas o que está materialmente vai ficar. Então, tudo isso foi empréstimo divino. Então, a gente deve procurar usar todas essas posses, esses bens, com ponderação e com discernimento, para que a gente não se apegue a esses bens e não sinta que eles são totalmente nossos, eles são um empréstimo, né? Então, essa pessoa de bem, ela vai usar isso de uma forma correta, tentando ajudar o próximo. Se ele estiver com dificuldade financeira, ele vai resignar-se nessa dificuldade e tentar agir da melhor forma para melhorar, sem a revolta, né? Então, o objetivo nosso, atualmente, é se tornar um homem de bem ou uma mulher de bem, né? E ajudar as pessoas e ter essa consciência de tudo que a gente está fazendo. E parece que esse momento de quarentena, que ainda estamos vivendo, está um pouco melhor, né? Estamos saindo um pouco mais, né? Mas, ao mesmo tempo, nós estamos um pouco mais contidos. Então, parece que a nossa cabeça, todos os nossos atos, a gente está sempre questionando eles. Parece que é um momento de nós revermos a nossa vida daqui para frente. Então, esse 1 ano e meio, né, que já estamos aqui em quarentena praticamente, então, esse período, para mim, eu considero um período de aprendizado, de autocrítica, de ponderação, de falar como eu vou fazer no futuro, como eu vou agir, rever certos atos que a gente tinha antes instintivamente, que não eram necessários. Até o consumismo, né, que a gente está questionando a questão financeira, da gente usar com ponderação os bens que nos são emprestados, né? Então, muitas vezes a gente era consumista e comprava coisas que a gente nem usava, né? Ou eram totalmente supérfluas. Então, a gente vê que a gente vive com muito menos. Trabalhando em casa, a gente percebe isso, né? Que a gente vive com muito menos, com muito pouco dá para se viver. E enquanto que a gente acabava, talvez, se apegando em coisas que não faziam sentido. Então, que a gente possa caminhar, né, com Jesus, caminhar através dos seus exemplos maravilhosos de perdão, de amor, de caridade. E toda vez que houver uma dificuldade nossa, que aconteça em nossas vidas, que a gente possa pensar, né? Por que isso está acontecendo comigo? É sempre um aprendizado para nós. E como eu agiria com as outras pessoas, né? Agir com as outras pessoas da forma que a gente gostaria que agissem com a gente, né? Muitas vezes a gente está num momento de dificuldade e a gente se exaspera. E às vezes tem pessoas que têm paciência com a gente naquele momento. Então, que a gente possa também ter paciência com todos que estão em dificuldade e ter paciência e ponderação, né, na nossa vivência em ambientes familiares ou em ambientes
comuns de trabalho, que a gente possa ter esse sentimento de caridade, que o nosso objetivo seja ser o homem de bem, né? Seguir Jesus e melhorar-se sempre, e nos transformar cada vez mais para melhor, para podermos transformar o nosso planeta, com nossos atos, ações, palavras. Eu gostaria só de ler aqui a carta aos Coríntios. Eu vou ler um trechinho que eu acho que o tempo está já no fim, né? Mas eu vou ler um trechinho que acho que alguns conhecem aqui. Então, a primeira ao Coríntios, né? A carta que o Paulo de Tarso escreveu aos Coríntios, que ele tinha esses outros povos e ele mandava as cartas. Carta 13, né? De 1 a 13. Ainda que eu fale a línguas dos homens e até as dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um tambor que faz barulho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todas as coisas secretas de Deus... Desculpem, gente, eu estou pensando na Aimee. Eu comecei a ler, comecei a pensar nela. Desculpe. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todas as coisas secretas de Deus, e tenha todo o conhecimento, ainda que eu tenha uma fé tão grande que possa deslocar montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu ofereça o meu próprio corpo para ser queimado em sacrifício, se eu não tiver amor, nada disso terá significado. O amor do qual eu falo é paciente e amável, o amor não é ciumento, não exalta a si mesmo, não é orgulhoso. O amor não é malcriado, não procura seus interesses, não se irrita facilmente, não guarda mágoas. O amor não se alegra com o mal, mas alegra-se com a verdade. O amor aceita todas as coisas com paciência, tem sempre confiança e esperança, e se mantém sempre firme. O amor jamais acaba. Há dons de profetizar, mas eles desaparecerão. Há dons de falar em várias línguas, mas eles cessarão. Há o conhecimento, mas ele desaparecerá. Essas coisas acabarão porque tanto o conhecimento que agora temos, como o que recebemos por meio da profecia, ainda não estão completos. Porém, quando vier a perfeição, aquilo que não está completo acabará. Quando eu era criança, falava como uma criança, pensava como uma criança, raciocinava como uma criança. Quando cheguei a ser homem, deixei de lado as coisas de criança. Agora nós vemos que se tivéssemos olhado para um espelho escuro, mas quando a perfeição vier, então veremos claramente. Agora meu conhecimento é incompleto, mas quando aquele tempo vier, conhecerei completamente, assim como sou conhecido por Deus. Agora, pois, permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Então, eu queria dedicar a nossa companheira Aimee, que partiu esta semana, o amor. O amor que tudo passou, mas o amor que nós temos sempre ficará. E que nós pensamos nisso essa semana e que possamos reler esta carta 1000 vezes, para que possamos ter o aprendizado, que o mais importante para nós é o amor. Graças a Deus, meus irmãos, muito obrigado. E vamos agora envolver a nossa irmã Odete, que fará para nós as vibrações da noite. Muito obrigada. E assim, com os nossos pensamentos elevados, vamos às nossas vibrações de luz e amor a todos aqueles que estão necessitados nesse momento. Primeiramente, vibremos muita luz para o nosso planeta, para o Brasil e pelos nossos governantes.
para que eles sejam realmente trabalhadores de Jesus. Vibremos por todos os enfermos da terra, infectados por esse vírus, e por todas as outras doenças. Vibremos por todos os trabalhadores dos hospitais, aqueles que estão trabalhando nas linhas de frente, para que essa luz, esse amor chegue até eles. Vibremos por todas as casas de saúde, as casas de recuperações, os presídios, pelos orfanatos e pelos asilos, que todos que ali estão sejam envolvidos em luz. Vibremos pelo Grupo Espírita Irmã Marisa, para que nós continuemos fortalecidos sempre nessa união, e por todos aqueles nossos irmãos que não puderam também participar desse evangelho. Vibremos pelos desempregados, para que eles tenham esperanças de dias melhores. Vibremos por todos os nomes que estão nos cadernos, lá do Grupo Espírita Irmã Marisa, para que todos aqueles que estão necessitando de oração recebam essas vibrações. Vibremos pela confraternização religiosa. Vibremos pelos nossos lares e por todos os nossos familiares. E humildemente pedimos a Jesus uma vibração de amor e paz e de luz para a nossa querida amiga Imê, que já está no plano espiritual. E vibremos por nós mesmos. Graças a Deus, que assim seja. E vamos assim, envolvendo a nossa irmã Vera, que fará a nossa prece final. Ainda continuando, com as vibrações de amor que nos envolve, vamos agradecendo a Deus por mais esta oportunidade de estarmos reunidos nessa noite. Agradecemos a nossa irmã Marisa e a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos ajuda, que nos fortalece em todos os momentos difíceis por qual passamos. E assim, vamos rogando aos nossos amigos que dão-nos de força, sustentação, para podermos prosseguir e levar adiante o Evangelho em nossa conduta diária. E dessa forma, encerrando o Evangelho da noite, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus.